Capítulo 2: O Reino de Deus e os Governos Humanos. Não há empreendimento mais sério do que o governo de uma nação. 90% de todos os problemas em nosso mundo são resultado do governo ou da religião. Isso inclui a fome mundial, as epidemias, as guerras, o terrorismo, os conflitos raciais e étnicos, a segregação, a tensão nuclear e as incertezas econômicas. Ao longo da história, o maior desafio da humanidade tem sido aprender a viver em paz consigo mesma. Na África, na velha Europa, entre os descendentes de escandinavos na Inglaterra, os mongóis da Ásia, os índios da América do Norte e do Sul ou os esquimós da Islândia. Disputas tribais, conflitos raciais e étnicos e guerras de grande escala têm sido comuns na história humana. Em todas essas expressões sociais e culturais, sempre se desenvolveu algum tipo de estrutura autoritária, uma forma de liderança ou mecanismo governamental para estabelecer e preservar a ordem social. Desde as pinturas rupestres, gravação ou traçado na rocha, ou os hieróglifos, ideograma figurativo que constitui a notação de certas escritas analíticas. Nas tumbas do Antigo Egito, até as estruturas históricas das pirâmides e dos adoradores astecas. Existem fartas evidências do desejo e da carência dos seres humanos por algum tipo de estrutura governamental. A necessidade de estabelecer governos é inerente ao espírito humano e constitui uma manifestação da ordenança divina dada a nós pelo Criador. Fomos criados para governar e dominar. Portanto, é da nossa natureza buscar algum tipo de mecanismo autoritário que traga a ordem ao nosso mundo particular e comunitário. O governo é necessário, desejável e essencial para o contexto social dos seres humanos, não importando o quanto sejam primitivos. Por isso, continuamos buscando um modo eficiente de governar a nós mesmos. Essa procura por um tipo de estrutura formal de governo é consequência de nossas necessidades de estabelecer ordem social e administrar relacionamentos. Ela tem início no menor protótipo de sociedade, a família, e estende-se até expressões nacionais. As nações precisam de governo. O primeiro livro escrito por Moisés, Gênesis, revela que o protótipo inicial de governo foi introduzido pelo próprio Criador muito antes de existirem seres humanos na Terra. Na verdade, isso é prova de uma estrutura governamental existente antes deste mundo e até do próprio universo, a qual resultou de um desejo de trazer ordem ao caos e produtividade ao vazio. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis, capítulo 1, versículo 2 e 3. Neste trecho, vemos que se faz necessária a intervenção de um governo divino, invisível e sobrenatural por causa da existência da desordem e do caos. Portanto, o propósito de qualquer governo é manter a ordem produtiva e administrar algo. Ademais, a criação dos seres humanos também foi resultado da presença de uma desordem e da necessidade de administração. Mais adiante, no livro de Gênesis, encontramos provas de que esse foi um dos motivos de Deus ter criado os seres humanos. Estas são as origens dos céus e da terra,
quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Gênesis, capítulo 2, versículo 4 ao 6. Nesses versículos, percebemos que o Criador não permitiu que houvesse produtividade neste mundo, porque não havia homem para lavrar a terra. O vocábulo lavrar, nesse trecho, indica administração, desenvolvimento ordenado e produtividade. Portanto, um dos principais motivos para a criação do ser humano foi fornecer um gerente, um administrador e um governante para o planeta. Por isso, o Criador disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. A ordenança do Senhor aos seres humanos era que governassem e dominassem o mundo. A palavra dominar nesse versículo traduz o vocábulo hebraico manlakak, que significa reino ou governo soberano. Portanto, a primeira ordem dada ao homem pelo Criador era a de que estabelecesse um governo na terra para pôr fim ao caos e preservar a ordem. O governo é a solução de Deus para a desordem. A conclusão lógica que podemos retirar desse cenário é, em primeiro lugar, que o governo foi uma ideia de Deus. Segundo, que a ausência ou a falta de um governo correto sempre produzirá caos e desordem. E terceiro, que a solução para o caos e a falta de produtividade é a criação de um governo. O pecado dos seres humanos registrados no 3º capítulo de Gênesis foi resultado de as criaturas desejarem declarar a independência do governo celestial, produzindo anarquia e caos social e espiritual. Desde seu afastamento fatal da graça divina, os homens têm tentado estabelecer uma forma de governo que possa solucionar o caos interno e externo que continuam experimentando. Obviamente, essa desordem também se manifesta na natureza que os seres humanos foram ordenados a governar este mundo. Essa é a realidade por detrás da declaração do apóstolo Paulo quando disse: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 19 ao 21. A declaração do apóstolo Paulo revela o fato de que o governo afeta não apenas as pessoas que habitam este mundo, mas também o próprio território e o ambiente físico. Governar é um assunto muito sério. Quando os seres humanos rejeitaram o governo celestial, tornaram-se a fonte de seu próprio programa governamental. Desde então, os acontecimentos em nosso mundo têm demonstrado que necessitamos de ajuda. A intenção do Criador era administrar o governo terreno a partir do céu, por meio de sua imagem, que é a natureza, presente nos seres humanos e assim manifestar sua natureza e seu caráter neste mundo. O governo de Deus é uma estrutura singular que continua sendo mal interpretada. Podemos descrevê-lo como um reino corporativo. É um governo com uma liderança corporativa. A ordem teocrática de um rei liderando outros reis
como seus parceiros no governo. A isso chamamos de reino dos céus. O conceito de governo régio é ideia do Senhor. No entanto, quando os seres humanos rejeitaram o governo celestial, não tiveram escolha a não ser investir em inúmeras tentativas frustradas de governar. Quando os filhos de Israel deixaram a terra do Egito, como registrado em Êxodo, o Senhor instruiu Moisés a adverti-los de que seriam governados pelas leis do céu e liderados pelo próprio Deus, que seria seu rei celestial neste mundo. Esse era o primeiro passo no plano divino para restaurar o reino dos céus aqui, usando uma pequena nação de escravos como seu protótipo. O Criador expressou seu desejo por intermédio de Moisés, dizendo: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Nesse trecho, vemos a intenção do Senhor de que aquela nação fosse governada pelo céu, a partir do céu, sendo a expressão do reino de Deus neste mundo. Israel rejeitou a teocracia, o governo de um rei gracioso e amoroso que os protegeria e supriria suas necessidades. Em vez disso, coroaram um substituto. Essa decisão trouxe consequências desastrosas. Qualquer pessoa sincera que analise cuidadosamente as condições de nosso planeta terá de concluir que ele realmente necessita de uma nova forma de governo. A situação espiritual, social, econômica, física, ambiental e cultural de nosso mundo exige um governo superior a qualquer outro que tenhamos inventado. Talvez a resposta para a necessidade humana de uma liderança justa e eficiente encontre-se nas primeiras palavras oficiais de Jesus Cristo, 2000 anos atrás, quando anunciou sua primeira missão e fez um comentário sobre a condição humana. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Nessas passagens, notamos a avaliação de Jesus sobre a condição social e espiritual dos seres humanos. A pobreza da alma do homem pode ser satisfeita apenas se ele acolher o reino dos céus, a única fonte de gozo genuíno para o coração do ser humano. A declaração de Cristo apresenta a solução para a nossa condição terrena. É chegado o reino dos céus. O conceito de reino teve início na mente de Deus e foi o primeiro sistema de governo desenvolvido para este mundo. Ele é singular, distinto e fornece os maiores benefícios para os súditos, um projeto tão maravilhoso que apenas o Senhor poderia ter concebido. Este é o único sistema de governo que pode trazer a paz, a igualdade e a satisfação que os seres humanos anseiam. Trata-se do reino ideal, porque historicamente os seres humanos têm tentado imitar esse projeto celestial, porém com resultados insatisfatórios. Os esforços humanos para estabelecer um reino têm produzido modelos defeituosos, opressores e destrutivos, que não apenas ficam aquém de nossas nobres aspirações, mas também trazem repercussões negativas aos nossos semelhantes. Em essência, a rejeição dos seres humanos ao modelo celestial de reino
levou à abolição da paz e à instauração de formas inferiores de governo. Alguns são melhores do que os outros, mas todos são inferiores ao governo de Deus, o reino dos céus. O governo dos homens e o de Deus. A Bíblia é o livro mais mal compreendido neste mundo, não apenas por aqueles que não seguem seus ensinamentos, mas também por muitos dos que declaram conhecê-la e acolher sua mensagem. A palavra não diz respeito à religião e nunca foi planejada para ser uma obra religiosa. Em vez disso, sua história aborda o desejo de um rei de expandir seu reino a novos territórios por intermédio de sua família. A Bíblia, portanto, anuncia um governo e a tarefa de governar. O que significa governo? O conceito desta palavra envolve ordem, influência, administração, distribuição, proteção, manutenção, prestação de contas, responsabilidade e produtividade. Em termos técnicos, é a pessoa, o grupo ou a organização que executa as funções relacionadas ao ato de governar. Isso se manifesta no exercício da autoridade e da jurisdição sobre um território e os cidadãos que o ocupam. O primeiro governo foi estabelecido pela ordem de Deus a Adão e incorpora a necessidade de haver ordem, trabalho, supervisão e proteção. As raízes de governo no mundo ocidental remontam os gregos. No idioma grego, a palavra governo, kubernetes, significa literalmente direcionar, pilotar ou servir de leme. Sem leis e governo, teríamos apenas caos. Portanto, governo é o poder dado ou derivado do propósito de criar e cumprir leis em um determinado território. O ato de governar incorpora os conceitos de poder e autoridade. Esses dois são distintos entre si e devemos compreendê-los plenamente para sermos capazes de apreciar o contexto correto de governo. Tanto a autoridade como o poder devem estar equilibrados para que o reinado tenha sucesso. A ideia de autoridade está relacionada com responsabilidade, enquanto que poder diz respeito à habilidade. Autoridade envolve capacitação. Poder enfoca o exercício da autoridade. Esta concede poder a uma estrutura legal de governo. O poder sem a autoridade legítima torna-se uma ditadura que inevitavelmente resulta em abuso, opressão e destruição. A autoridade confere os direitos a quem exercem o poder. Autoridade é o segredo para um governo bem-sucedido. Esta é concedida por meio do voto popular ou por uma autoridade inerente. O presidente ou primeiro-ministro, por exemplo, é imbuído de autoridade pelo povo que votou nele para que assumisse o poder. Nos reinos, porém, a autoridade inerente é um produto dos direitos de posse. Nesse conceito é crucial para compreendermos a natureza dos reinos. A autoridade de Deus como rei é intrínseca a ele próprio. Ninguém a concedeu ao Senhor. O Todo-Poderoso a tem por causa de quem ele é e pelo fato de ter criado a terra e todos os seres viventes. Por isso, Jesus podia declarar
que havia recebido toda a autoridade. O Criador possui toda a autoridade e também o direito de dá-la a seu filho. O Pai tem os direitos de criação sobre todo o universo. Os governos deste mundo alcançam a autoridade pelo voto ou pela força brutal. Isso não é uma autoridade inerente. O único governo na Terra que representa a autoridade intrínseca é a monarquia. O rei possui poder e pode dá-lo a quem bem desejar. Todos os outros governos são estabelecidos pela votação ou pela revolução. Em uma análise final, todos os governos humanos não substituem o governo ideal do reino de Deus, não importando o quanto possuam ser bons. Vejamos uma análise sucinta de que algumas das tentativas humanas de governar e as estruturas de denominação desenvolvidas. As mais importantes de todas chama-se feudalismo. Feudalismo. O feudalismo descreve um governo ou sistema de domínio estabelecido pela posse. A autoridade nesse sistema era chamada senhor feudal e representava o dono das terras. Durante o início da Idade Média, o poder econômico e social estava relacionado com a agricultura. A terra era a principal fonte de poder. Logo, quem possuísse a maior parte do território controlava tudo e todos. Nisso teve início o conceito de bens imóveis. Os proprietários de terra eram considerados donos de imóveis. Eles eram senhores do terreno. O primeiro objetivo de todos aqueles que desejavam poder era a terra. Os donos de propriedades eram conhecidos como senhores e eventualmente tornaram-se os governantes de seu território. Quanto mais terras possuíam, maior o seu domínio. Os indivíduos que tinham parcelas significativas de terra passaram a ser conhecidos como reis. Em outras palavras, o pré-requisito para se tornar rei era possuir terras. Daí surgiu a ideia de reinos terrenos. Reino era a palavra utilizada para descrever o território sobre o qual o rei local, o proprietário de terras, governava ou exercia os direitos de posse e sua autoridade. Também é importante notar que, apesar de a terra ser de posse de uma única pessoa, as propriedades privadas não existiam como entendemos hoje dentro da sociedade capitalista. Os indivíduos que trabalhavam o faziam pela sua subsistência e ficavam à mercê do rei ou do proprietário. Tudo na terra, incluindo animais, recursos naturais e qualquer outro bem material, era considerado propriedade pessoal do rei ou do senhor de terras. Nos casos em que o senhor ou rei era benevolente, as pessoas que moravam, trabalhavam e serviam em suas terras desfrutavam os benefícios de seu caráter bondoso. E pelo fato de tornarem a terra produtiva e acrescentarem prosperidade ao proprietário, este supria as necessidades, protegia e cuidava das pessoas. Por esse motivo, um rei bondoso tinha a tendência de atrair muitos súditos ao seu reino. Feudalismo é o conceito de gestão derivado do governo original estabelecido no Jardim do Éden pelo primeiro homem, Adão, que foi feito proprietário da terra. O plano original de Deus era o de um sistema feudal
em que todos os seres humanos servissem como reis e senhores, governando não outros humanos, mas os animais, as plantas, os pássaros e o mundo aquático. Entretanto, nas situações em que o proprietário de terra ou o rei não era bondoso e misericordioso, ocorriam abusos e opressão ao povo por parte dos nobres. Aquele que possuísse a terra controlava as pessoas que moravam nela. Este sistema de governo é uma ilustração do perigo de colocar a autoridade pertencente ao Rei dos céus nas mãos de seres humanos ímpios. Quando a sociedade passou a dedicar-se menos à agricultura e mais à indústria, os nobres eventualmente perderam o poder. Ditadura. A ditadura é a forma de governo derivada do conceito de autoridade divina, edificada sobre a crença de que determinados indivíduos são escolhidos pelos deuses para governar as massas e exercer a autoridade sobre os menos afortunados, também conhecidos como povo inferior. Essa é a forma de governo que encontramos nos registros bíblicos e em outros exemplos, tais como os dos faraós egípcios, que acreditavam serem escolhidos dos deuses, portanto, destinados a governar o povo por direito de nascimento. A ditadura esteve presente em todas as gerações e ainda existe em alguns nos dias de hoje. Ela se apresenta de muitas formas e sob muitos títulos, mas os principais e os resultados são os mesmos. Esse sistema de governo concentra poder e autoridade nas mãos de um indivíduo que exerce controle absoluto e irrestrito por meio de leis, de uma constituição ou de qualquer outro fator político e social. Os ditadores são considerados déspotas e geralmente são estimulados por ambição pessoal ou interesses particulares. Eles enfocam a si mesmos e aos seus objetivos. A autoadoração também é comum nessa forma de governo. Na história, as ditaduras nunca obtiveram sucesso por muito tempo. Muitos terminaram em tragédia e caos. Nenhuma ditadura subsiste para sempre. Em algum momento, o povo se revolta. A ditadura também é uma tentativa deturpada dos seres humanos de restabelecer a forma original de governo estipulada pelo Criador no Jardim do Éden, quando delegou domínio total aos seres humanos. Adão recebeu poder absoluto, mas a diferença é que o poder e o domínio nunca deveriam ser exercidos sobre outras pessoas, mas sim sobre os animais, os pássaros, as plantas e o mundo aquático. Sempre que alguém tentar dominar os seres humanos pela ditadura, o resultado natural é rebeldia e resistência. Isso é perfeitamente natural e sempre será. Uma ditadura sobre a humanidade não é a forma original de governo criada por Deus. Comunismo. Como forma de governo, o comunismo é uma combinação dos dois primeiros tipos de governo criados pelos seres humanos. Trata-se de uma tentativa do homem de controlar a terra e as pessoas pelo exercício da ditadura. Por isso, o Estado comunista toma posse de todas as propriedades privadas e procura gerar produtividade pela opressão e coerção. O sistema comunista busca alcançar esses objetivos produzindo amor e partilha por meio de leis. Uma abordagem que nunca será bem-sucedida, porque os seres humanos não podem ser forçados a amar
ou a importar-se uns com os outros. Esse comportamento tem de resultar de uma motivação natural e de convicções pessoais. Não há lei que possa produzir isso. Em meio conceito, o comunismo é a tentativa do ser humano de restabelecer o reino dos céus na terra como ele foi dado ao primeiro homem, Adão, mas sem o envolvimento do Criador. Em essência, o comunismo é uma tentativa de estabelecer um reino sem justiça. Os escritos de Marx e Engels apresentam certa sinceridade, pois estes pensadores buscavam uma maneira de oferecer poder ao povo proletariado, retirando o poder da nobreza, burguesia. Era uma tentativa de retirar a posse da terra dos nobres e entregá-la ao povo. Eles acreditavam em uma ditadura das massas. Será uma boa ideia? Talvez. O único problema é que o governo passa para as mãos do povo. E sempre que os seres humanos estiverem envolvidos, o governo fracassará. O comunismo simplesmente substituiu a classe dominante, desviando o poder das mãos dos Krases, título que se dava ao imperador na Rússia e aos antigos soberanos sérvios e búlgaros, e entregando-o a um novo grupo de ditadores. Socialismo. O socialismo, um afilhado do comunismo, é outra tentativa de trazer o Estado para mais perto das necessidades do povo. Ele substitui o rei pelo Estado e tenta controlar a sociedade para o benefício dela própria. Como todas as outras formas de governo, o socialismo é mais uma tentativa fracassada dos seres humanos de liderarem a si mesmos. O poder absoluto se corrompe por completo e o Estado perde a preocupação pelo indivíduo, pois se torna obcecado com o poder. Isso nos leva à análise final das investidas do ser humano de governar-se. Democracia. A democracia tem suas raízes nos escritos da antiga Grécia e é vista por muitas pessoas, mesmo entre os adeptos de religiões ocidentais, como sistema de governo perfeito. Platão chamou a democracia de a mais bela das constituições, mas o fez com relutância, porque percebeu fraquezas que levariam ao fracasso desse sistema. O governo do povo, pelo povo e para o povo é uma excelente ideia. É a tentativa do ser humano de afastar-se mais ainda do despotismo e do governo tirânico. A democracia, como princípio, é a reação dos seres humanos a todas as outras formas de governo, tal como o feudalismo, a ditadura, o comunismo e o socialismo. Um estudo mais detalhado das raízes da democracia ocidental revelará que ela surgiu de uma reação e de uma rebelião contra uma escolha divina ou de um sistema feudal de governo chamado reino. Na verdade, os Estados Unidos foram criados a partir da rebeldia contra um reino. Os fundadores e criadores do conceito americano de governo defenderam a causa da democracia e adotaram as ideias gregas, aprimorando-as para incluir também suas aspirações pessoais. Os Estados Unidos rejeitaram o reino, o sonho e os princípios que direcionaram a América do Norte foram a independência, a autodeterminação e a individualidade. Embora esses princípios sirvam como a base da democracia ocidental,
eles continuam sendo contrários às diretrizes do reino de Deus. Os americanos nunca compreenderam o potencial de um rei e de seu reino, porque conviveram com reis corruptos. Por causa disso, criaram um sistema de governo que limita o poder de indivíduos. O sistema de balanços e conferências foram elaborados para evitar que o poder e a autoridade se consolidassem em um único indivíduo. Esse temor do totalitarismo e da ditadura é o motor que impulsiona a democracia ocidental, porém de maneira instável. Na ausência do reino original, perfeito e ideal, o conceito de democracia é a melhor forma de governo inventada pelos seres humanos e serve para protegê-los de seu próprio caráter natural defeituoso. No entanto, apesar do fato de a democracia ser a melhor forma de governo existente em nosso mundo, bastante confuso de semideuses, ela sofre com defeitos que a deixam aquém do ideal. O problema fundamental é a sua própria fundação, seu poder e a autoridade pelo voto da maioria. A democracia é a melhor forma de governo civil que conhecemos, por causa de suas doutrinas básicas e do sistema de balanço e conferências. Ela também está edificada sob a premissa e o princípio do governo da maioria e da proteção dos direitos individuais. Este sistema de governo tem servido bem às nossas nações pelo fato de ter dado voz ao povo e fornecido oportunidade para a participação das massas no processo político. O sistema de balanços e conferências amplia ainda mais a proteção aos cidadãos, impedindo a monopolização do poder por uma ou algumas pessoas. Apesar das vantagens e dos benefícios, a democracia possui alguns defeitos cruciais. Um deles é o princípio fundamental do governo da maioria. Esse problema é crítico, porque, embora conceda poder à maioria do povo, ao mesmo tempo coloca a moralidade, os valores e os padrões da lei à mercê do voto popular, relativizando os valores, os desejos, as crenças, as aspirações e as preferências da maior parte da população. Se o poder da democracia está com o povo, então este se torna o soberano de nossa vida e do destino corporativo e passa a ser o governante e Deus. Esse é o ressurgimento e a manifestação da antiga filosofia humanista, que consiste simplesmente em a pessoa tornar-se a sua própria medida de moralidade, julgamento e justiça, colocando-a à mercê de si mesma. Portanto, não importa o quanto o ser humano se torne educado, ele só é capaz de liderar-se com eficiência até um determinado limite. O registro da história e a situação atual do mundo provam que o ser humano deixado sob a dependência de si próprio não obtém resultados satisfatórios. Logo, a democracia sem prestação de contas a algum ser superior ao povo é como uma roleta russa moral. Em termos simples, a democracia sem Deus produz a adoração do ser humano e a promoção de si mesmo e de sua própria inteligência. Que tragédia! A democracia não pode ser bem-sucedida sem o Todo-Poderoso. Da mesma maneira que o comunismo também não pode. O Senhor não está sujeito aos nossos regimes políticos e tampouco pode estar. Ele criou seu próprio sistema político e sua estrutura governamental, que, como demonstrarei neste livro, é muito superior a todas as formas de governo terreno. A partir das perspectivas do Criador, vida e política são a mesma coisa,
e ele é a essência da vida. Para o Senhor, não há distinção entre governo e espiritualidade. A tarefa transmitida ao primeiro homem no Jardim do Éden foi uma espécie de cargo político entregue a um espírito vivendo em um corpo carnal. Portanto, no contexto da ordenança bíblica original, a separação entre igreja e Estado ou entre religião e governo é uma ideia que não tem fundamento na lógica ou nos fatos bíblicos. A ordenança bíblica original não fornece base para isso. Todos nós somos religiosos no sentido de que trazemos à vida nossas convicções morais independentemente de filiação religiosa. Somos políticos e religiosos. Não pode haver separação nisso. Não podemos legislar uma dicotomia entre o ser humano e seu sistema de crenças. A própria legislação é o resultado e a manifestação de um sistema de crenças e de julgamento moral. Portanto, a democracia só pode ser bem-sucedida onde houver uma clara prestação de contas a um código moral aceito pela maioria como sendo bom e correto, e que sirva como âncora e alicerce para o governo da nação. Em um país, Bahamas, esse código moral reconhecido constitucional e nacionalmente é o princípio bíblico da fé judaica e cristã e do Deus das Escrituras. Isso está declarado no documento constitucional e fornece uma referência de autoridade para o governo na nação. Como consequência, quando a maioria vota e os resultados estão de acordo com as leis e os padrões naturais estabelecidos na Bíblia, o voto é considerado legítimo. Em contrapartida, quando a maioria vota contrariando as leis e os princípios naturais estabelecidos pelas Escrituras, o voto ou a lei torna-se ilegítimos. Em essência, o problema da democracia, o governo do povo, é que o voto de muitos pode ser equivocado. Outro defeito da democracia está no fato de ela não ser absoluta. Os conceitos e as leis podem mudar como que soprados pelo vento ou ainda ser facilmente influenciados por mudanças culturais. Pelo fato de os cidadãos serem tão facilmente manipulados por uma transformação na cultura e pela vontade das classes sociais mais altas, é possível ser induzidos a abandonar seus direitos e transferi-los para os governantes. Platão sabia que eventualmente o governo do povo se deterioraria no governo do Estado. Faço uma triste previsão de que mesmo a democracia, com todas as suas promessas e aspirações para uma sociedade boa, civil e justa, não sobreviveria. Quando nosso melhor não é bom o suficiente, a única alternativa é procurar algo superior. Existe uma alternativa: o retorno do rei e seu reino. Qual é a alternativa? Retornar à visão original de governo estipulada por Deus Criador, o conceito do reino. Obviamente, as pessoas que vivem toda a vida em um contexto democrático ou republicano geralmente acham não apenas difícil, mas quase impossível compreender ou aceitar o conceito do reino. Para piorar o problema, existe também o processo histórico-educacional que apresenta a concepção de reino de maneira negativa, devido às experiências com reis e reinos corruptos. Realmente, para muitas pessoas, em sua compreensão limitada, um reino é simplesmente uma ditadura nas mãos de uma família. Se isso é verdade, então a mensagem apresentada por Jesus Cristo 2000 anos atrás
era uma promoção e um estabelecimento de uma ditadura em que ele próprio seria o governante. Jesus se autodenominou rei e disse que havia vindo para trazer o reino de volta à terra. De acordo com essa mensagem, que foi a única que Cristo pregou, o segredo derradeiro para os governos humanos terrenos seria a restauração de um rei e de um reino justo, benevolente e bom na terra. Apenas um indivíduo pode assumir esse papel, aquele que nos criou e estabeleceu para cada um de nós um propósito singular. Devemos trazer o rei de volta. Ele se importa com seus súditos e o governo dele é justo. É esse reino original e ideal que os seres humanos buscam no íntimo, ao longo da história até os dias de hoje. A humanidade tem tentado todas as formas imagináveis para criar um governo ideal, só que não conseguem compreender que esse sistema pelo qual tanto procura é o reino de Deus. O rei e o reino originais e ideais são superiores a todas as outras formas de governo. Darei prova dessa realidade, enquanto continuarmos nossa jornada para compreendermos esse conceito majestoso. Devemos aperceber-nos da superioridade do reino dos céus sobre todas as outras formas de liderança popular. O mundo precisa de um rei benevolente, e nós temos esse rei, apenas não o reconhecemos. Um rei legítimo deve ter a posse das terras, o que automaticamente o torna Senhor. Deus, que se revelou em Jesus Cristo, é o Senhor derradeiro e o dono de todas as coisas. Quem o nomeou Senhor? Ninguém. Ele é rei e Senhor por direito de criação. Isso lhe dá a posse incontestável da terra e do universo. Deus criou todas as coisas e isso automaticamente o faz Senhor de tudo. Nós não demos a terra ao Criador. Ele não precisa que o coroemos rei, apenas podemos reconhecê-lo como tal. Seu propósito original e seu plano inicial eram estender seu reino invisível do céu para este mundo, por meio dos seres criados à sua imagem, os seres humanos, e governar por intermédio desses últimos como um agente celestial. Em essência, com o reino de Deus neste mundo, seríamos todos governantes sob a autoridade do governante mor. Uma vez que estejamos sob o governo desse rei gracioso, misericordioso, benevolente, amoroso e caridoso, ele assume a responsabilidade de cuidar de nós, não como seus servos ou criados, mas como filhos. Esse cuidado com os súditos é chamado de previdência e descreve o compromisso pessoal do rei em garantir as necessidades e os desejos daqueles que habitam suas terras. No entanto, a palavra previdência só pode ser compreendida plenamente no contexto de reino. Sempre que nos submetemos a um rei e a seu reino, ficamos debaixo de sua previdência. Essa palavra não pode ser usada adequadamente em uma democracia. Para muitos, a ideia de previdência traz imagens negativas à mente e muitas pessoas acreditam que seja uma maldição social. No contexto de reino, porém, essa é uma palavra maravilhosa e descreve algo que deve ser desejado ansiosamente. É um termo usado para expressar o compromisso do rei com os seus súditos. Por isso, em todos os reinos genuínos, o conceito de prosperidade e de serviços de previdência social é chamado de bem comum. Novamente, esse conceito só pode ser compreendido plenamente no escopo mais amplo de um reino.
Em qualquer outra forma de governo, nenhum regime ou indivíduo obteve sucesso em cuidar de maneira eficiente dos cidadãos. Na verdade, mesmo no melhor plano de governo humano, a democracia existe oposição dos ricos contra os pobres, daqueles que são abastados em comparação com os desfavorecidos. A distribuição desigual de riquezas, a discriminação, o racismo, as divisões, as classes sociais e a segregação étnica. Em nenhum período da história podemos identificar um governo que apresente a igualdade, a harmonia e a estabilidade que os seres humanos desejam e buscam desde os dias de Adão. Até mesmo nosso melhor projeto é defeituoso. Nenhum governo tem sido capaz de tratar o povo com igualdade. Em um reino genuíno e ideal, o bem-estar de todos os súditos é responsabilidade pessoal do rei. Por isso, o conceito original de reino, como está presente nos ensinamentos de Jesus Cristo, é superior a todos os outros tipos de governo. Dentro deste entendimento, percebemos que a ideia de bem comum também é muito importante. E essa palavra descreve corretamente a natureza do relacionamento do rei com seus súditos. A riqueza de um rei é comum a todos. No reino ideal e genuíno, não há discriminação nem distinção entre ricos e pobres, porque todos os súditos têm igual acesso às riquezas e aos recursos fornecidos pelo rei benevolente. Em essência, o interesse do rei é pelo bem-estar do reino e de tudo que esteja contido nele. Se nenhum dos sistemas humanos de governo é adequado, como podemos adotar o conceito original de reino elaborado por Deus em nosso mundo? Primeiramente, precisamos compreender o conceito de colonização. Princípios. Primeiro, 90% de todos os problemas em nosso mundo são resultado do governo ou da religião. Segundo, a necessidade de organizar governos é inerente ao espírito humano e constitui uma manifestação da ordenança dada aos seres humanos pelo Criador. Terceiro, essa necessidade de um tipo de estrutura formal de governo é consequência de nossa necessidade de estabelecer ordem social e administrar relacionamentos. Quarto, a ordenança do Criador aos seres humanos era que governassem e dominassem o mundo. Quinto, alguns governos são melhores do que outros, mas todos são inferiores ao governo de Deus, o reino dos céus. Sexto, feudalismo é o conceito derivado do governo original estabelecido no Jardim do Éden a partir do primeiro homem, Adão, que foi feito proprietário da terra. Sétimo, o feudalismo é uma ilustração do perigo de colocar a autoridade pertencente ao rei dos céus nas mãos de seres humanos ímpios. Oitavo, a ditadura é um governo que concentra o poder e a autoridade nas mãos de um indivíduo que exerce controle absoluto e irrestrito por meio de leis, de uma constituição ou de qualquer outro fator político e social. Nono, o comunismo é a tentativa do homem de controlar a terra e as pessoas pelo exercício da ditadura. Décimo, o comunismo é uma tentativa de estabelecer um reino sem justiça. 11º, o socialismo substitui o rei pelo Estado e tenta controlar a sociedade para o benefício dela própria. 12º, a democracia é a melhor forma de governo civil que conhecemos, por causa de suas doutrinas básicas e do sistema de balanços e de conferências. 13º, um dos defeitos básicos da democracia é o princípio fundamental do governo da maioria,
Esse problema é crítico porque, embora conceda poder à maioria do povo, ao mesmo tempo coloca a moralidade, os valores e os padrões da lei à mercê do voto da maioria, relativizando os valores, os desejos, as crenças, as aspirações e as preferências da maioria. 14. A melhor alternativa é retornarmos ao conceito original de governo estipulado pelo Deus Criador.